Vamos a invitar ahora a la licenciada Lucía Endriucaite, es de Brasil, va a hablar sobre la importancia de la luteína y la zeaxantina en la salud. Vamos a leer su pequeña hoja de vida. Lucía es nutricionista de la Facultad de Nutrición de la Universidad de Moy das Cruzes, especialista en fitoterapia. Tiene un posgrado en fitoterapia clínica en la Facultad del Litoral Paranaense de 2019, otro posgrado en bases nutricionales para la actividad física en el año 2002, otro posgrado en Administración de Servicios de Nutrición y Dietética en San Camilo Actividad Profesional. Es parte del Instituto Ovos Brasil, nutricionista responsable de las pesquisas técnicas y elaboración de informativos, todo lo que es la parte educativa para la población y los profesionales. Es disertante en muchas escuelas técnicas y universidades y en sitios científicos y temas relacionados al tema del huevo y sus beneficios para la salud. Queremos agradecer a Lucía por la participación en el día de hoy. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês e poder participar desta comemoração. Eu vou subir a minha apresentação. Então, podem ver? Está perfeito. Ah, perfeito. Bem, o tema que eu vou apresentar é a importância da luteína e da zeaxantina na saúde dos olhos e da cognição. Então, a luteína e a zeaxantina são pigmentos, né, carotenoides que estão presentes em alimentos de origem vegetal, e esses dois carotenoides, que são compostos bioativos, estão presentes na gema do ovo e estão disponíveis, né, na matriz lipídica do ovo, porque existe ela só é absorvida em meio gorduroso. E além disso, a luteína e a zeaxantina, elas são transportadas, elas são absorvidas no intestino delgado e elas são transportadas através das lipoproteínas. Então, elas protegem efetivamente toda a circulação pelo fato justamente de estar agregado à lipoproteína HDL, que é considerada uma lipoproteína boa. A luteína e a zeaxantina, elas possuem um poder, né, uma ação antioxidante extremamente importante, e ela tem um efeito protetor dos olhos. Então, ela exerce um efeito protetor, né, contra a peroxidação de lipídios. Então, a luteína e a zeaxantina interferem e evitam que as gorduras sejam oxidadas. E elas estão relacionadas à cognição. E também protegem a pele. Então, existe a família dos carotenoides, né? Elas têm uma ação na pele que é bastante importante, e a luteína e a zeaxantina, que são carotenoides e fazem parte das xantofilas, elas também têm esse efeito antioxidante também na pele, um efeito protetor, e por isso ela é fundamental. O que existe de importante é que a luteína e a zeaxantina não são transformadas em vitamina A. Então, elas são mantidas dentro da gema do ovo e fornecem essa coloração amarela da gema. Nos olhos, né, ocorre aí, nós temos aqui a mácula. A mácula é uma região da retina, onde existe uma concentração muito grande de luteína e zeaxantina, que são esses pigmentos amarelos, e que têm uma função de filtrar a luz azul e os raios solares. Então, elas combatem os radicais livres, são extremamente antioxidantes e protegem os olhos, né, ao longo da vida e evitam a degeneração macular relacionada à idade e também previnem contra a catarata.
Existem alguns fatores que estão relacionados à degeneração macular relacionada à idade. Uma delas é o envelhecimento, pele e olhos claros. Então, pessoas que têm olhos claros, que têm peles claras, são mais suscetíveis à degeneração macular. O fumo também tem uma função, né, é um fator bastante importante nessa questão. A alimentação irregular e a exposição à luz solar e à luz azul também. O que ocorre em relação à degeneração macular é que 10% da população acima de 65 anos apresenta degeneração macular, enquanto 30% da população acima de 75 anos apresenta essa doença. Então, vocês podem ver, né, aqui nesta foto a visão normal de uma pessoa que tem uma visão normal, e nesta foto vocês têm a visão de uma pessoa com degeneração macular. Então, é uma doença que não tem cura, que interfere efetivamente na visão, então traz um prejuízo bastante importante, né, na qualidade de vida da pessoa. O que acontece em relação ao consumo do ovo e a luteína e a zeaxantina é que os estudos continuam efetivamente, né, não só pelo colesterol, mas se verifica o que acontece com o colesterol, o consumo do ovo e o colesterol, e aproveitam, né, existe aí uma pesquisa a respeito de outros nutrientes, efetivamente. Então, esse estudo, por exemplo, que foi feito com 33 pessoas com idade média de 79 anos, que consumiram um ovo por dia, eles consumiram aproximadamente 143 miligramas de luteína e 94 microgramas de zeaxantina. Esse estudo durou 5 semanas, e o que eles verificaram é que houve um aumento da luteína e zeaxantina sérica, sem alteração do LDL e do HDL, as frações, né, LDL e HDL, colesterol. Este outro estudo, né, mostra, né, o consumo de 6 ovos por semana durante 12 semanas, e o objetivo foi justamente verificar o colesterol, os carotenoides plasmáticos e a densidade óptica macular. O que eles verificaram nesse estudo, né, com 24 pessoas, é que não houve alteração do colesterol com o consumo desses ovos, houve uma elevação da zeaxantina no soro e houve um aumento da densidade óptica. Essa densidade óptica é uma forma quantitativa de verificar esses carotenoides na retina. Em relação à cognição, o que os estudos verificam é que existe um acúmulo de luteína ao longo da vida, né? E a densidade óptica macular, ela pode servir como biomarcador para a luteína no cérebro, que é a medida quantitativa de carotenoides. Esses estudos começaram com macaco rhesus, né? E também foram feitos com cérebros pós-mortem, né, de humanos, e aí eles verificaram que existe luteína no cérebro. E essa luteína vai atuar como antioxidante, né, na formação das espécies reativas de oxigênio. Isto é, um processo inflamatório, né, existe o processo inflamatório e essa luteína e zeaxantina vão participar como antioxidantes aí, combatendo esses radicais livres. E, efetivamente, nós não conseguimos produzir, né, nós não temos a condição de produzir luteína, e elas só são conseguidas, né, nós conseguimos a luteína e a zeaxantina a partir da alimentação. E mostrando novamente a importância da luteína no nosso corpo, esse estudo, né, foi realizado com mais de 4.000 pessoas com idade acima de 50 anos, e o objetivo era investigar a associação da luteína e da zeaxantina plasmática e o desempenho cognitivo. Então, é bastante importante, porque os estudos hoje estão
caminhando de uma forma bastante rápida, né? E isso é bastante importante porque a luteína e a zeaxantina, elas têm sido cada vez mais elevadas como um composto importante e com isso nós temos o ovo como um alimento funcional. Nesse estudo, o que eles perceberam? Que não só a luteína, mas a zeaxantina tem uma condição muito importante no cérebro e que a velocidade, o consumo do ovo mostra que a velocidade do processamento, né, é muito maior nas pessoas que têm uma maior quantidade de luteína e zeaxantina cerebral. Então, existe, inclusive, a função da velocidade de processamento ainda é melhor do que memória, por exemplo. Então, eles avaliaram cognição global, memória, função executiva e velocidade de processamento. Então, efetivamente, função executiva e velocidade foram extremamente importantes nesse sentido. E as evidências, né, mostram efetivamente que 1000 dias, né, pensando já a partir da concepção, 1000 dias estão relacionados a uma melhor cognição. Então, o consumo de luteína e zeaxantina durante os primeiros 2 anos de vida, desde o momento da fecundação, ela está relacionada a uma melhor cognição. Então, a luteína, ela tem um potencial imenso de influenciar a cognição, né, ao longo da vida, e a ingestão precisa ser suficiente, não, durante toda a idade adulta, e ela pode evitar um processo de deterioração relativo à cognição com o envelhecimento. Então, a densidade óptica, né, parece ser um biomarcador confiável e consistente das concentrações de luteína no cérebro. O que eles verificaram é que quanto maior a concentração de luteína que existe na retina, significa que também existe uma quantidade bastante importante e significante no cérebro. Por isso, a densidade óptica ela é um marcador importante efetivamente. Bem, a luteína e a zeaxantina têm um papel antioxidante e anti-inflamatório, então ocorre no cérebro em todas as faixas etárias, né? Os estudos sugerem uma relação efetiva entre a função visual e a função cognitiva. Então, isso é bastante importante e faz com que o ovo seja eleito aí como um alimento importante, né, em favorecer o nosso consumo desses carotenoides. Quando nós pensamos no consumo do ovo e Alzheimer, esse estudo foi parte de um estudo, né, com o Opel Schemke, né, com 2.497 homens que não tinham demência, né, que estavam livres de demência, e o objetivo foi justamente verificar se havia uma associação do colesterol dietético e a ingestão de ovos, né, e o risco de incidência e demência, né, ou a síndrome, né, o mal de Alzheimer. O que eles verificaram nesse estudo é que não houve associação entre o consumo de ovo e a incidência de Alzheimer. Eles perceberam que as pessoas que consomem ovo têm uma melhor performance cognitiva e não houve alteração do cromossomo ApoE4 na associação do colesterol e consumo de ovo. Então, o que é o ApoE4? É um gene que está relacionado ao Alzheimer, e existe uma alteração desse gene na doença. E durante essa avaliação, neste estudo, eles não viram alteração desse cromossomo. Os estudos demonstram de uma forma geral, né, que a luteína baixa é ruim, né? Então, é importante que nós tenhamos, né, uma alimentação com maior quantidade de luteína, mas o que a gente verifica é que
as pessoas têm um baixo consumo desses dois carotenoides. A população idosa, né, ela faz parte de um grupo bastante vulnerável por conta da má nutrição, né, pode ocorrer aí nesta população a vulnerabilidade, uma má nutrição por uma condição econômica, por alterações do próprio metabolismo, alterações orais por conta de prótese e deglutição e mesmo alteração de paladar. O uso de medicamento faz com que haja essa alteração oral, que dá essa alteração de paladar e olfato também. Então, isso prejudica, né, a alimentação de uma forma geral e a captação desses carotenoides pelo idoso. Doctora, 2 minutos, por favor. Ok, muito obrigada. O que os estudos mostram é que o leite materno apresenta uma grande quantidade de luteína e zeaxantina, né? Porém, o que acontece é que a mãe, né, ela necessita ter uma ingestão de luteína e zeaxantina de uma forma adequada para poder oferecer isso através do leite materno. Então, o leite materno tem uma quantidade grande, a mãe precisa ter uma quantidade, consumir uma quantidade também de luteína para as necessidades dela e para a necessidade do bebê. 2 ovos, né, que equivalem a 100 gramas de ovo aproximadamente, né, tem 230 microgramas de luteína e 229 microgramas de zeaxantina. Como dentre todas as apresentações que nós já vimos agora, né, a luteína e a colina, elas são fundamentais para o cérebro. Mas o ovo, ele é extremamente importante porque além da luteína e da colina, que são importantes para o cérebro e para a transmissão de impulso nervoso, são antioxidantes, a proteína também tem essa função no desenvolvimento. As vitaminas e os minerais presentes no ovo são fundamentais para melhorar essa cognição, e os ácidos graxos mono e poliinsaturados são fundamentais para que haja uma melhor absorção da luteína e zeaxantina. Então, o ovo é um alimento completo. Então, o alimento ovo, ele deve compor uma alimentação equilibrada, composta por alimentos integrais, verduras, legumes, frutas. Então, devemos ter uma alimentação equilibrada e o ovo deve fazer parte disso. O ovo é delicioso, prático e faz muito bem. Agradeço muito a todos. Impecable, Lucía. Muchísimas gracias. Gracias al Instituto de Ovos Brasil por la colaboración.